Olá, que bom ter você aqui na nossa programação. Começa agora mais um Fiscalização Pública, o programa que acompanha e divulga o trabalho dos vereadores aqui da Câmara Municipal de Taubaté durante os seus respectivos mandatos. E neste programa, edição de dezembro, nós estamos recebendo a vereadora Elisa Representa Taubaté do Cidadania e também Rafa Soares, integrante do coletivo. Elisa, Rafa, sejam bem-vindos a mais uma edição do Fiscalização Pública. Muito obrigada. Mais uma vez, a gente fica muito feliz de poder dar transparência para o nosso trabalho. Última edição do ano e a gente está aqui para fazer uma retrospectiva, contar tudo o que a gente fez. Agradecemos o espaço. Eles prepararam uma edição especial aqui do Fiscalização Pública, uma retrospectiva das ações e atividades desenvolvidas ao longo de 2023. A gente vai começar falando, então, do primeiro trimestre, que são os meses de janeiro, fevereiro e março deste ano. Elisa, o que vocês fizeram aí nesse primeiro trimestre aí que chamou a atenção? Nós iniciamos, na mesa diretora, como primeira secretária. A gente também realizou duas importantes audiências públicas, uma da primeira infância, a outra do plano de carreira dos professores. Também participamos do primeiro Fórum Permanente de Educação. Esse fórum foi super bacana, um pouco atrasado, porque a gente tinha que olhar os resultados ainda de 2019 que não tinham sido vistos antes. Então, nós vimos de 2019 e 2020, ainda fica aí 21, 22 e agora 23 para olhar, mas foi super bacana. E também participamos da solenidade do Dia da Mulher, que foi também uma solenidade muito bonita e a gente ficou muito feliz de participar. Neste programa a gente tinha combinado da participação da Dalgisa, mas ela não pôde comparecer, infelizmente. Então, o Rafa vai fazer as vezes dela, comentando as ações também que seriam destinadas a ela. O que a gente tem ainda no primeiro trimestre, Rafa? Tem bastante coisa, a gente trouxe uma colinha, porque foi um ano de bastante atividade. E nós somos um mandato coletivo, então são 3 pessoas desenvolvendo ações pela cidade inteira, às vezes fora dela. Como essa aí, que a gente vê essa foto, a Dalgisa está num ato lá em Pindamonhangaba, que é o ato de 14 de março por Marielle Presente. Esse ano, inclusive, Pindamonhangaba recebeu um título de cidade antirracista, então é uma cidade que tem bastante coisa desenvolvida lá. E a Dalgisa teve uma presença forte lá também. Mas aqui em Taubaté a gente realizou o segundo fórum, participou, apoiou a realização do segundo fórum de igualdade racial. E também participamos de um sarau realizado na Escola Cezide Ambrogi, que foi um sarau bem bacana no começo do ano. É uma escola que tem desenvolvido diversas atividades culturais lá. Então foi bem bacana, estive lá com ela, a gente teve um espaço de fala também, foi bem interessante. E ainda tem mais ações aí, Rafa? Na área da cultura, tem questões relacionadas ao teatro. Isso, dessas ações especificamente, daí são ações mais onde eu tive envolvido, que tem mais a ver com as minhas pautas. No começo do ano, em janeiro, aconteceu a Mostra de Teatro de Taubaté, que é uma mostra que recebeu emendas, que foi apoiada pelo edital de emendas parlamentares do nosso coletivo. Então, a gente acompanhou desde o começo, desde o ano anterior, a gente acompanhou o edital, a publicação e etc., acompanhou a realização da mostra como um processo de fiscalização. Agora ela está até no calendário oficial de eventos, A gente acabou de aprovar, isso a gente vai contar agora no final, porque a gente acabou de aprovar a inclusão dela no calendário oficial. Então a gente vai deixar isso para dezembro, porque isso acabou de acontecer. E aí a gente também apoiou a realização do FLIGSP, que é um fórum do litoral interior e grande de São Paulo, que reuniu muitos artistas, 200 artistas do estado de São Paulo inteiro aqui em Taubaté, para debater as políticas públicas para a cultura. Isso foi muito bacana, o nosso mandato apoiou. E também a gente participou de uma plenária das forças progressistas de Taubaté no começo do ano. Então foram ações bacanas e muito importantes para o nosso mandato. É um resumão do comecinho dos 3 primeiros meses aí, que já começou com bastante trabalho. Elisa, nessa questão da educação, nesse primeiro trimestre aqui, teve vários destaques, como você comentou. Tem algum evento específico que chamou a atenção no decorrer deste ano para você nessa área de educação? A gente teve a audiência pública do plano de carreira dos professores, que foi... A gente já tinha realizado uma, o ano passado, fizemos uma esse ano e aí conseguimos a aprovação do plano. Então, eu acho que eu vou destacar essa audiência pública que a gente fez nesse primeiro trimestre e aí agora conseguimos também a aprovação desse plano agora no último trimestre. Aí a gente está acompanhando, então, essa retrospectiva com as principais atividades e ações lá do gabinete da vereadora Elisa Representa Taubaté, conversando aqui com Rafa Soares, também integrante do coletivo. A gente está vendo esses principais pontos. Agora a gente vai fazer mais um pulo na nossa linha do tempo, Agora é o segundo trimestre deste ano de 2023. A gente vai falar um pouquinho mais sobre as ações de abril, maio e junho. Vou começar novamente com a Elisa.
Isso, em abril a gente teve a participação da Copa dos Servidores, que foi um evento super bacana, a segunda edição da Copa, né? Todos os servidores da rede municipal participaram e dessa vez, no ano de 2023, a Câmara também pôde participar. Foi um evento super bacana, uma integração muito grande, um momento de descontração, mas principalmente essa prática do esporte, né? Que traz saúde para as pessoas. Então, a gente participou efetivamente da Copa dos Servidores. Ali também na foto apareceu um pouquinho eu lá no Quiririm, né? A gente participou também, acompanhamos a festa da Colônia Agrícola de Quiririm, que é uma festa que esse ano foi a sua 34ª edição, e também conseguimos enviar emenda para essa festa, para contribuir um pouquinho com a realização dessa festa. Eu morei mais de 20 anos lá no Quiririm, então é uma festa muito afetiva, uma memória muito afetiva para mim. E também tivemos uma audiência pública ótima que a gente falou sobre a rede de proteção às mulheres. Então, nesse dia apresentou-se várias políticas públicas, foram apresentadas, né? E foi bacana porque muitas coisas a população ainda não conhece, algumas até a gente não conhece. Então, foi bem bacana. Várias ações, vários destaques aí durante este ano de 2023. O Rafa agora vai comentar ainda mais ações que aconteceram de abril até junho deste ano, Rafa. Vou falar aqui da Dalgisa, deixar a Elisa dividir comigo um pouquinho da Dalgisa também, tá, Elisa? Sim, vamos lá. A Dalgisa ela já foi tia Anastácia, né? Ela é atriz também, começou a carreira com teatro, então ela a gente acompanhou a Semana Monteiro Lobato, porque ela tem uma ligação afetiva com esse espaço, ela esteve muito presente lá durante a semana e também porque várias atividades que aconteceram lá durante a Semana Monteiro Lobato esse ano aconteceram com emendas nossas. Isso, ela também participou de um diálogo sobre segurança pública no município vizinho, em Caçapava, né? A Dalgisa também tem essa pauta da comunidade preta e tem essa ligação também com os municípios vizinhos, como o Rafa falou no primeiro trimestre, a questão de Pinda também, né? E também fizemos a fiscalização na Escola Ezequiel, que a Dalgisa esteve em loco, inclusive na escola, acho que o Rafa também teve lá um pouquinho, né, Rafa? E fizemos, então, essas ações. E é bacana, como o Rafa falou, aqui a gente elencou algumas, né? Tem bastante outras coisas que a gente fez, mas a gente elencou algumas de cada tempinho para poder falar para vocês e dividir um pouquinho. Então, essa foi mais ou menos a parte minha, da Dalgisa, que o Rafa dividiu comigo, e agora ele vai falar um pouquinho da dele. Aqui, nessa visita que a gente fez na Escola Ezequiel, foi uma visita que a gente resolveu colocar aqui, porque essa ação específica no nosso mandato, ela ficou bastante visível durante o ano, porque a gente acabou achando bastante mofo na sala de aula, a gente achou até um cogumelo na sala de aula, muito próximo dos alunos. Então, foi uma imagem que marcou, acho que alguns munícipes vão lembrar. Mas aí, das minhas ações nesse segundo trimestre, a gente fez aqui na Câmara Municipal 2 audiências públicas que foram muito importantes, que foi a primeira e a segunda audiência pública sobre o Plano de Preservação do Patrimônio, que inclusive fiquei muito feliz porque ele acabou de chegar aqui na casa, o plano ele estava tramitando, né, e ele acabou de ser lido aqui, protocolado na casa. E também a gente fez a primeira audiência pública sobre a Lei Paulo Gustavo, com participação do Ministério da Cultura. Foi muito interessante, foi a primeira discussão que o município de Taubaté teve sobre a Lei Paulo Gustavo, de uma série de discussões que Taubaté teve uma discussão e um processo muito qualificado exemplar mesmo, sobre a Lei Paulo Gustavo até o presente momento. A gente realizou também um segundo fórum de diversidade sexual e de gênero, e aí a gente pode até dar uma olhada, né, na casadinha. Foi o segundo fórum de igualdade racial, segundo fórum de diversidade sexual e de gênero. Então, como é importante esse caminho que a gente, enquanto trio, abre aqui em Taubaté, né? Como a gente inspira as pessoas. E também aconteceu aqui, e eu quis destacar o diálogo interreligioso, porque eu sou budista e foi a primeira vez que a comunidade budista teve aqui, a comunidade budista que eu participo, que é de Nichiren Daishonin, da BSGI, teve aqui nesse espaço e pôde ser representada aqui. Então, quis destacar também esse momento aqui, que para a gente, para nossa comunidade, foi muito importante. Para a gente encerrar esse segundo trimestre de 2023, Elisa, vou voltar de novo contigo na área da educação, porque foram uns meses que a gente teve aqueles 2 ataques a nível nacional que mobilizou todas as escolas. De lá para cá, você percebe uma mudança ou ações efetivas nesse assunto? Sim, a Secretaria de Educação, né, junto à Secretaria de Segurança Pública, toda situação dá uma mexida e a gente começa a repensar as coisas, né? Eu acho que teve todo um trabalho do Executivo em deixar a população segura e também as escolas particulares, né? Todo esse movimento
E eu senti um equilíbrio de, ao mesmo tempo, deixar a população segura, mas não reforçar aquela situação de medo mesmo, porque a gente fica com medo, fica receoso, mas eu acho que foram tomadas medidas, algumas que, assim, eram necessárias, câmeras que não estavam funcionando foram reativadas, a própria segurança, apesar do baixo, como que fala? Corpo da guarda, efetivo, né? Isso, do efetivo pequeno da guarda, mas também, assim, uma intensificação nas ações próximas às escolas. Então, tem esse movimento que mexe e fala, precisamos mexer alguma coisa, mas concomitante, eu acho que a própria Secretaria de Segurança Pública fez também um trabalho de tentar deixar a população mais calma, né, no sentido de ações de que essas questões pontuais aconteceram em outros locais, ainda bem que não na nossa cidade, mas que também a gente toma algumas providências para poder minimizar se caso aconteça aqui, né? Então, acho que teve esse movimento. A gente vai continuar, então, essa retrospectiva aqui do gabinete da vereadora Elisa Representa Taubaté. Vou pedir para o Rafa começar agora falando deste terceiro trimestre. São as ações de julho, agosto e setembro. Na verdade, eu estou pedindo para ele falar, mas na ordem aqui é a Elisa que vai falar primeiro, né, Elisa? Isso. Só para eu não pegar a vez de vocês falar de forma errônea, tá? Isso mesmo. A gente fez mais ou menos nessa ordem, né? Mas vamos lá. A gente teve a alegria, né, de iniciar o Parlamento Jovem, que foi muito bacana. O Rafa acompanhou mais de perto, a Dalgisa também, eu um pouco menos, mas a gente ficou envolvido também com o Parlamento Jovem, a gente ficou muito feliz. E só não ficamos mais felizes porque a gente não completou os 19, né? Infelizmente, nós tivemos 13 jovens vereadores. 13 jovens vereadores. Nós também tivemos 2 audiências que aí são um pouco mais da minha pauta, né? Principalmente a questão do Agosto Dourado, que é em prol da amamentação. E esse ano a gente teve um tema super importante sobre a questão do trabalho de pais e mães, né? Então, foi bem bacana também essa audiência pública do Agosto Dourado, que já foi a segunda vez que aconteceu nessa casa, traz um pouquinho dessa questão da representatividade também que o Rafa falou, né? E o Agosto Lilás também, que é o mês de prevenção à violência contra a mulher, né? Então, essas 2 audiências foram muito bacanas. E a gente ainda teve a audiência do plano de carreira do magistério novamente, porque aí o plano chegou na casa e a gente precisava fazer uma audiência com o plano já aqui também. Então, esses 3 foram os itens que a gente elencou para eu falar um pouquinho aqui. Agora, então, eu vou passar a vez para o Rafa, né? Ele vai falar das ações que ele esteve comprometido, mas também a parte da Dalgisa. Eu fico feliz de falar dessa específica. Essa foto, inclusive, fui eu que tirei, muito feliz. Nesse momento, estava bastante emocionado e fico bastante, mesmo porque ela estava contando a história na SOAPRE. A SOAPRE é onde eu comecei a fazer teatro. E aí eu vejo a importância desses momentos para essas crianças, né? A Dalgisa, vez ou outra, ela faz esse trabalho voluntariamente, ela sai aqui desse lugar, desse ambiente administrativo, político e etc. Volta lá a se vestir de atriz, né, de personagem, e vai voluntariamente desenvolver politicamente também um trabalho, mas por meio da arte, da cultura, e ali ela estava fazendo isso. Então, ela foi na Semana do Folclore, e ela é muito ligada a isso também, porque é uma pessoa da cultura popular. Então, esse momento da Semana do Folclore é um momento que a gente vê ela com um brilho nos olhos, muito ativa, e ela estava lá na SOAPRO, fazendo voluntariamente uma contação de histórias. Também, nesse momento, aconteceu a aprovação de um PL, que é da redução da jornada dos servidores. Inclusive, agora, olhando o Diário Oficial, fiquei bastante feliz que eu vi que essa semana saiu vários servidores que tiveram a redução da jornada, né? Então, são pais, são responsáveis que têm pessoas com deficiência na família ou que têm necessidade de acompanhamento médico, que têm uma redução de jornada garantida por lei para fazer o acompanhamento médico, para fazer atender as necessidades dessa pessoa, né? Então, foi uma PL que a gente indicou, foi uma indicação do nosso mandato. A Elisa teve um acompanhamento muito ativo sobre isso, uma articulação muito ativa para que essa PL viesse para cá. Foram quase 2 anos, né, Elisa, de muita articulação para que essa PL viesse, fosse aprovada. Foi aprovada e a gente está vendo agora servidores se beneficiando dela. Então, para a gente foi uma vitória muito grande. E aqui também, nesse momento, teve um momento muito feliz para a Dalgisa, que foi a protocolação da PL do Conselho da Igualdade Racial.
a gente vai chegar agora no último momento, que a gente acabou de ter uma audiência pública sobre isso, mas a chegada desse projeto, do projeto de lei da criação do conselho aqui para casa, também dependeu de muita luta, né? E foi um momento muito importante para a DAO também. E aí tem ações que você participou, encabeçou também, esteve participando ativamente, né? Teve aqui também, também foi uma indicação, não foi um projeto de lei do nosso mandato, mas a gente trabalhou muito para isso, que foi a aprovação da regulamentação do 5G. A gente teve lá no Palácio do Governador, quando ele fez uma reunião com vereadores do estado de São Paulo inteiro. A gente trouxe uma minuta de um projeto de lei para cá, que foi uma minuta elaborada pela Anatel. A gente, no mesmo dia, trabalhou numa indicação. A gente chegou na hora da sessão, então foi para a sessão seguinte, se não me engano. A gente trabalhou numa indicação e protocolou essa indicação junto com o gabinete do vereador Serginho. E a partir daí eu fiz o acompanhamento dessas indicações nos conselhos, participei ativamente dessas discussões, junto com a Abrintel, que é a Agência Brasileira de Infraestrutura para Telecomunicações, até que esse projeto chegou aqui na casa. Tivemos aqui muitas discussões técnicas até a aprovação dele. E aí ele foi aprovado aqui, foi um projeto que foi bem aprovado pela casa, então a gente ficou muito feliz quando a aprovação dessa regulamentação aconteceu. Também teve o pedido de tombamento das casas pias, que para mim foi uma vitória particular muito grande, porque houve um decreto do SAUD que fez o destombamento dessa casa, que é um patrimônio importante para o município de Taubaté e para todo o estado de São Paulo, enfim, para o Brasil, né? E ele destombou isso e corria o risco de ser demolido para virar estacionamento. Então, nós entramos com pedido de tombamento, né, para o Conselho de Patrimônio, e esse pedido de tombamento está segurando esse imóvel em pé enquanto a Justiça decide o futuro desse imóvel. Então, a gente tem esse patrimônio assegurado por enquanto. E também tivemos o lançamento do nosso edital de emendas parlamentares, que está na sua terceira edição aí, que a gente faz desde o nosso primeiro ano, e que é uma iniciativa nossa aqui na Câmara Municipal. E nessa retrospectiva, a gente chega agora ao final do ano, né? O último trimestre, outubro, novembro e dezembro, o quarto trimestre de 2023. A Elisa vai comentar as ações dela e também da Adalgisa. Isso. Nós tivemos a solenidade do Dia dos Professores, né? É uma solenidade que a gente já acompanha há algum tempo. E também o Prêmio Educador Taubatiano do Ano, que foi uma alegria para a gente participar dessa escolha, inclusive dessa seleção, junto a outras professoras também aqui da nossa cidade, uma comissão que foi criada, né, onde o educador taubatiano do ano foi o Josué, que fez um trabalho super bacana com crianças, ligado muito à nossa cidade, à nossa tradição, né, à cultura da literatura de Monteiro Lobato. Nós tivemos também aí a aprovação do plano de carreira, né? Então fizemos lá no início do ano uma audiência pública, depois fizemos uma segunda já com o projeto aqui na casa e conseguimos a aprovação nesse último trimestre. E também participamos e fizemos, né, porque somos da Comissão de Finanças, as audiências da LOA, da Lei Orçamentária para 2024. E agora tem as ações da Adalgisa, que a vereadora Elisa vai comentar aqui para a gente. Isso. A Adalgisa também participou, né, bem ativamente do louvor à Nossa Senhora do Rosário, que teve até uma caminhada, né? Vários grupos também de cultura popular, Congada, Folia de Reis, puderam participar nesse dia, o Baque Mulher, que a Adalgisa também acompanha, né? Teve também a solenidade do Dia da Consciência Negra, que a Adalgisa sempre nos brinda com a sua voz, né? Já é o segundo ano que a gente participa também dessa solenidade junto ao vereador Gessé. E também teve, como o Rafa falou, audiência pública, agora bem recente, sobre a questão do Conselho da Igualdade Racial, da promoção da igualdade racial, que está tramitando aqui nesta casa. E para a gente encerrar 2023 nessa retrospectiva, o Rafa traz agora as ações dele no último trimestre deste ano. E aí a gente, encerrando, vai meio que amarrando um pouco de tudo, né? Parece que tá da nossa história. Mas esse ano a gente fez o Fórum Municipal de Cultura, que é uma etapa do Fórum Nacional de Cultura. Hoje, no dia que a gente grava esse programa, aconteceu o Fórum Estadual de Cultura, no qual eu e a Adalgisa fomos eleitos delegados da delegação de Taubaté para representar o município no estado, né? Quem sabe a nível nacional. Então, foi um momento muito importante, a gente debateu políticas públicas importantes para a cidade. Também a gente participou agora, recentemente, do Encontro Anual do Mesa Brasil,
que é um programa do SESC que pega alimentos que estão para serem descartados, que ainda são alimentos seguros e com qualidade para serem consumidos e que seriam descartados e distribui para entidades com responsabilidade. E a SOAPRA é uma das entidades que são atendidas por esse programa. Ele começou a acontecer em 2004, que era uma época que eu era um jovem atendido pela SOAPRA, então eu vi esse programa acontecer lá. E a primeira vez que eu apresentei no SESC foi como jovem atendido pela SOAPRA, em 2004 também. E agora eu volto lá no Mesa Brasil e vejo isso tudo acontecer. Foi um momento para mim muito emocionante em que tudo isso se amarra, sabe? Então foi muito bacana. Então eu também quis destacar esse momento aqui. E como você mesmo adiantou lá, a aprovação da PL da Mostra de Teatro, que é um evento que está há 19 anos, vai acontecer, está há mais de 20 anos acontecendo, mas por conta da pandemia, esse ano vai ser, agora em 2024, 19ª edição, que também tem acontecido com o apoio do nosso mandato e que a gente já conseguiu agora, na última sessão, uma aprovação em 2 sessões, né, em 2 discussões, e que está oficialmente no calendário oficial da cidade. Então, a gente termina o ano com essa notícia boa, a classe artística comemorando muito, porque para a gente é realmente um momento muito importante de celebração. Parabenizar mais uma vez aqui o gabinete da vereadora Elisa, o coletivo, né, pelas ações que têm sido feitas aqui na cidade. E quero deixar um abraço e um beijo para a Dalgisa, que infelizmente não pôde participar com a gente aqui dessa retrospectiva especial, mas tenho certeza que o DNA dela, né, as características estão aqui, a gente consegue ver as pautas que ela defende e atua muito bem. Assim eu vou me despedindo aos poucos aqui dos nossos convidados. Rafa, quero desejar para você um ótimo Natal, para sua família também, e um 2024 com mais resultados positivos e produtivos. Desejo em dobro para você, para todo mundo que está ouvindo a gente. Desejo que 2024 seja um ano de muita alegria, de muita energia boa, de muitas coisas produtivas para nossa cidade, de muita responsabilidade de quem está na gestão, que seja um ano iluminado para o nosso prefeito, quem sabe ele tome boas decisões para que nosso povo sofra menos, que a nossa cidade tenha bons resultados. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Elisa, me despeço de você, desejando para você e sua família também um excelente Natal e 2024 seja um dos anos mais produtivos e um dos melhores de sua vida. Obrigada. Eu gostei muito da sua fala da Dalgisa, que infelizmente não pôde estar aqui, mas eu tenho certeza que ela está com a gente e se mostrou presente também nas ações que a gente falou e compartilhou, né? Obrigada, Dal, por estar com a gente também. E eu queria estender o Feliz Natal também às pessoas e falar o quanto a gente fica feliz mais uma vez de estar aqui falando do nosso trabalho e que a gente consiga continuar mostrando resultados para a nossa cidade, para que a política caminhe cada vez melhor. Obrigada. E assim a gente encerra mais um Fiscalização Pública, edição de dezembro. Conversamos com a vereadora Elisa, representa Taubaté do Cidadania, e também quem esteve aqui com a gente, o Rafa Soares, integrante do coletivo. Você revê este programa durante toda a nossa programação nos meses de dezembro e janeiro, mas também do nosso canal no YouTube, youtube.com/TVC Taubaté. Acompanhe por lá, tem várias playlists com vários programas aqui da casa. Aproveito e desejo para você e sua família um ótimo Natal e que 2024 seja o melhor ano da sua vida. TV Câmara Taubaté, a primeira TV legislativa do Vale. Tchau, tchau.